Nós vamos falar um pouco a respeito de olfato e paladar, porque é muito interessante como as pessoas vão e leem, e eu acho muito interessante, mas na realidade nada disso existe. E eu vou explicar um pouco para vocês. O nosso olfato é único, igual ao nosso paladar. É quase como uma impressão digital. Então, o nosso olfato está dado pelas nossas experiências sensoriais. Quando nós estamos numa degustação ou quando nós vamos comprar um vinho e que falam de repente, ou na etiqueta ou o sommelier fala, esse vinho branco tem aromas de capim fresco do sul da França. Tá, mas tem aromas de capim fresco do sul da França porque ele esteve provavelmente no sul da França e ele sentiu esse aroma e o cérebro dele, ou seja, memorizou, né, porque é o que acontece, memorizou esse aroma e esse aroma ficou nessa biblioteca de aromas. Então, quando ele sentiu esse aroma, quando ele fez isso e esse aroma se desprendeu, a memória dele fez essa associação entre o vinho e esse aroma. Mas, na verdade, esse vinho ele não tem nada do aroma do sul da França, e sim a memória dele identificou. E como que a memória identifica um aroma como esse? O que nós temos são levaduras, que elas estão vivas, e essas levaduras, a garrafa abrir, elas desprendem álcools e desprendem ésteres. Esses ésteres, eles são pequenos gases que vão se desprendendo e é onde nós vamos sentindo esses aromas. Mas não necessariamente esses aromas são de café, de cacau, de chocolate, de baunilha. É esse gás que se desprende desses ésteres que, ou seja, entram na nossa memória. E a nossa memória, ou seja, fala, isso parece com isso parece com isso, mas não é que existe o chocolate, o cacau. Então, por que várias pessoas não conseguem identificar o mesmo aroma? Porque cada um é individual, né? O olfato é individual. Nesse caso, todos nós gostaríamos do mesmo perfume, todos nós gostaríamos da mesma pessoa, todos nós, ou seja, nós seríamos ou seja, não haveria necessidade de ter diversidade entre produtos. Então, na realidade, quando nós estamos em algum lugar ou escutamos uma pessoa fazer uma descrição extremamente elegante, legal de um vinho e que você não sente absolutamente nada do que ele está sentindo ou sente outras coisas, não tem nada de anormal. É porque essa pessoa tem uma memória olfativa muito diferente da sua. Pode ser que em algum momento, em algumas coisas que vocês falem, existe uma coincidência que você consegue identificar, mas o normal é que não. Então, os vinhos, vocês têm que conseguir identificar o vinho que você gosta, ou seja, o aroma que você gosta. Num catálogo ou atrás da etiqueta, não é onde você vai encontrar. Então, criar a própria lista, o próprio catálogo, identificar os aromas que você gosta no vinho, esse seria, ou seja, o ideal, e não tentar, ou seja, identificar o aroma que o outro sentiu no vinho. Bom, o nosso paladar é único, então é muito normal que quando nós estamos tomando um vinho, você fale, nossa, que gostoso, e a outra pessoa do lado fale, não gostei. E por que isso? O paladar está definido na gravidez, ou seja, na gestação, e depois nos 3 primeiros meses de lactância dessa criança. E essa definição você leva para toda a vida. Dentro da nossa boca, nós temos mais de 5.000 papilas degustativas, dentro das quais 80% dessas papilas elas estão na língua. Mas atualmente descobriram que cada papila ela consegue distinguir todos os sabores. Então, nos sabores nós temos o salgado, o doce, o ácido, o azedo e agora os 2 novos, que é o umami e o aquoso. Falar que
um vinho agrada a todo paladar, pode ser porque hoje é possível fazer um estudo e ver, ou seja, a maior quantidade de pessoas que gostam de repente, vinhos mais ácidos, vinhos mais doces, vinhos mais amadeirados e por aí vai. Então, o tema do paladar, voltamos a falar que é exatamente igual como uma digital. Nenhum paladar é igual ao outro. Por isso que quando nós degustamos um vinho, pode ser que eu goste ou a outra pessoa não goste, e que o vinho que foi pontuado no catálogo com 95, 98, 90 pontos, 100 pontos, você compra e fala, eu não gostei, mas por que você não gostou? Porque o seu paladar é completamente diferente. Nós não podemos querer que o mesmo vinho agrade nos Estados Unidos, no México e no Brasil. Nós tivemos alimentações diferentes, nós somos de culturas diferentes, então toda essa parte do paladar, ele define muito se você vai gostar ou não vai gostar. O paladar também se satura, então se você come comidas muito fortes, muito pesadas, muito condimentadas, também modifica totalmente o sabor do vinho. Então hoje é muito importante saber que o paladar fica saturado. Então, o importante para você degustar um vinho realmente saber e poder apreciar ele, ou seja, na sua forma, na sua totalidade, é importante que as comidas não tenham muito sal, que as comidas não tenham vinagre, que você não tenha escovado os dentes antes. Então, toda essa parte da boca tem que ser cuidada antes de você provar um vinho, porque o paladar ele se satura de tal maneira que depois as papilas não conseguem, ou seja, identificar realmente os sabores do vinho. Essa é a nossa primeira série de vídeos, foi passar um pouco o nosso dia a dia e desmistificar um pouco, ou seja, o tema de prêmios, de tonéis, de paladar, de olfato. Na verdade, o melhor vinho é o vinho que você gosta. Então, mas para você realmente ter o seu vinho preferido, você precisa, ou seja, entender que só você pode escolher ele. Outra pessoa não pode fazer isso por você. Até mais.